Olá, alunos do terceiro ano, vamos para mais uma aula de Química. Vou dar uma adiantada no caderno 2, a gente vai para a unidade 3, a gente vai começar a falar sobre orgânica, certo? Esse é o assunto que vocês ainda não viram, assunto que a gente só dá no terceiro ano. Então, vamos aí para a introdução à Química Orgânica. Bons estudos! Então, a gente vai começar falando sobre os átomos, certo? De carbono, a classificação dos átomos de carbono. Ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Como é que a gente classifica isso? Pessoal, ó, na primeira imagem, na parte de baixo, a gente tem um carbono, ele está ligado somente a um carbono. Os outros são hidrogênio. Então, se ele está ligado só a um carbono, ele é primário. No segundo, o carbono está ligado a dois carbonos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, se ele está ligado a dois carbonos, ele é secundário. O terceiro está ligado a 3 carbono, terciário. E o 4 a 4 carbonos, no caso ele é quaternário. Só ter cuidado em relação a isso, porque, um exemplo, se do lado do carbono, um exemplo aí no carbono 2, no secundário, de um lado fosse oxigênio e do outro lado fosse carbono, ele seria carbono primário, porque ele só estaria ligado a um carbono, certo? A de hidrogênio não conta, certo? Tem que ser carbono ligado a carbono para a gente poder classificar ele, ok? Vamos aí para a próxima. Agora a gente vai falar em relação à cadeia carbônica, classificar a cadeia carbônica. Essa primeiro slide a gente vai falar, a cadeia pode ser aberta, fechada ou mista. O que é que isso significa? Aberta, os carbonos vão estar de forma linear. Independente se tem ligação dupla, tripla, não importa, eles têm que estar de forma linear e também não importa se ele também tem carbonos ligados para cima ou para baixo, mas a cadeia tem que estar aberta. Diferente da de baixo, a cadeia tem que estar totalmente fechada, tem que formar não um círculo, né? Mas pode ser um triângulo, um quadrado, certo? Mas o importante é que ela esteja fechada para ser classificada como cadeia fechada. E mista a gente pode ver que tem os dois tipos, uma molécula só, né? A gente tá tendo aí, ó, um círculo, um benzeno ligado a uma cadeia aberta. Então, se ela está, né, com as duas formas, ela é considerada mista. E aí do lado eu coloquei uma observação que é o benzeno, né, que é um anel aromático. Como a gente já tá falando, é aromático. Então ele uma das características do benzeno é que ele inala um cheiro, certo? E esse anel benzeno, a diferença dele para, no caso, esse ciclo fechado primeiro, é porque ele tem ligações duplas de forma intercalada, certo? Se a gente for... professora, por que não pode estar com ligação duplas em todos? Porque o carbono, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, só faz 4 ligações. Não dá para vocês verem, mas aí também tem ligações com o hidrogênio, porque não aparece. Na química orgânica a gente tem essa opção de escrever os hidrogênios ou não quando a cadeia é assim, fechada, certo? Então, o diferencial dela para uma cadeia fechada, um ciclo normal, né, é porque ela tem essas ligações duplas de forma intercalada. Então, isso também depois a gente vai falar sobre isso. Ela entra em ressonância, elas podem estar girando aqui dentro, elas podem estar em qualquer posição, sendo de forma sempre intercalada, certo? Então, outra classificação é que ela pode ser normal ou ramificada. Normal, a gente vai ter ela em linha reta, certo? Só vai ter carbono de forma linear. Ramificada, possui ramificações. Ela pode ter um carbono ligado a outro carbono para cima ou para baixo. No caso aí, né, formando esse carbono da primeira figura, um carbono terciário, um carbono ligado a 3 carbonos. E no outro lado também, né? A gente vai ter, no caso, 2 carbonos terciário, né? Não ser só, pronto, da primeira para ser uma cadeia normal, a gente só vai ter carbonos primários e secundários, e para uma ramificação a gente vai ter carbonos terciário e quaternário, certo? Vamos para a próxima. As cadeias também podem ser saturada e insaturada. Qual a diferença? Na saturada a gente só vai ter ligações simples. Pessoal, uma coisa importante, essa ligação simples tem que ser carbono-carbono. Como vocês podem ver aí, tem a ligação dupla com oxigênio, não conta, certo? Ligação dupla com oxigênio não conta. Para ser saturada tem que ser ligação simples entre os carbonos. E no caso aí, insaturada vai ter dupla ou tripla entre carbonos, certo? Para ser insaturada precisa ter ligação dupla ou tripla.
E para finalizar, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, né? Como fala, só vai ter carbono. Olha, aqui é cadeia principal, certo, gente? O que é cadeia principal, professora? É aquela cadeia que tem mais carbonos, certo? Então a gente pega nessa daqui, né? Essas de forma linear, certo? Ó, a primeira, a segunda, a terceira na forma linear, que é a forma que tem mais carbono. Elas não têm heteroátomo, né? Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem enxofre no meio delas, certo? Tá pra cima, certo? Aí a ligação dupla com oxigênio, certo? Mas não tá no meio na cadeia, então ela é homogênea. Agora na de baixo ela é heterogênea. Quando aí a gente vai heterogênea, tem um heteroátomo. No caso aí, no primeiro a gente encontra um oxigênio no meio da cadeia principal e na outra a gente vai encontrar um nitrogênio no meio da cadeia principal, certo? Agora eu vou falar uma revisãozinha aí para vocês. Então aí de forma simplificada, a gente vai ver tudo, pronto, vocês pegam nessa tabela, vocês conseguem fazer os exercícios. Em relação ao fechamento da cadeia, a cadeia ela pode ser aberta, fechada ou mista, certo? E dentro da cadeia fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. Agora vamos para aqui, disposição dos átomos. Eles podem ser normal ou ramificado. Normal, cadeia linear, então só vai ter carbonos primário e secundário. No caso só secundário, né? Porque precisa ter, no caso, no mínimo 2 carbonos. E na ramificada a gente pode encontrar carbono terciário ou quaternário, porque vai ter na linha principal alguma ramificação. O carbono pode estar puxado para cima ou para baixo. E aí, tipos de ligações. Na saturada a gente vai ver só ligações simples. Na insaturada pode ter dupla ou tripla, certo? Isso na cadeia principal, muito importante. No caso, isso aí fazendo relação com os carbonos. E a natureza do átomo ela pode ser homogênea ou heterogênea. O que seria, no caso, a homogênea, certo? Só tem carbono na cadeia principal. E na heterogênea a gente já pode associar heteroátomo. No caso aí a gente vai encontrar outros elementos que não seja carbono na nossa cadeia principal, certo? Então desse jeito a gente fecha a introdução, né, a química orgânica. Eu vou deixar para vocês a lista extra. Aí embaixo são poucas questões, só por esses slides dá para fazer, muito simples, muito calmo. E vou deixar a lista também do livro na descrição do vídeo. Bons estudos, tchau, tchau.